Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um dos temas que a gente mais recebe perguntas aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e principalmente pelo nosso WhatsApp corporativo aqui, que é uso capião, tá ok? É um dos assuntos em que a gente é mais especializado aqui no escritório. Quem acompanha o nosso Instagram ou o nosso YouTube sabe que a gente trabalha majoritariamente com uso capião. A gente tem processos em diversos estados brasileiros, principalmente na modalidade extrajudicial, que hoje eu vou explicar para vocês o que é, tá? E a gente tem tido um grande sucesso nessas atuações, graças a Deus, e entregado um excelente serviço aos nossos clientes. Vamos lá. O uso capião é um instituto de direito. Eu vou explicar para vocês mais adiante por quê. Ele é um instituto de direito que a gente recebeu do direito português, ainda na época das ordenações filipinas, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Esse instituto foi mantido pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Civil de 2002, com algumas modificações. Portugal absorveu a cultura do Instituto do Uso Capião dos romanos, tá? O uso capião, a origem dele é romana. Ele é um instituto muito antigo e já estava previsto no direito romano arcaico, desde 700 anos antes de Cristo. A origem da palavra uso capião vem do latim ute capere, tomar para si pela posse por longo tempo, que é onde a gente abstrai o conceito de uso capião. Uso capião é uma forma originária de aquisição de propriedade pela posse por longo tempo sobre um determinado bem, preenchendo os requisitos de lei. Tranquilo? Esse conceito vigora com a gente até hoje. Por que que o uso capião é um instituto? O uso capião é um instituto porque ele se consuma pela posse por longo tempo, preenchendo os requisitos de lei. Ele não depende de processo judicial para se consumar. A sentença no processo de uso capião é meramente declaratória. Ela reconhece que o uso capião ocorreu no caso concreto. Ela não é atributiva de direito, ela não lhe dá o direito. Ela não é um fator de surgimento do direito, mas sim de reconhecimento. Por que que isso é importante? Isso é importante justamente quando você regressa à origem do Instituto e vê que algumas bases dele ainda se mantêm no nosso direito contemporâneo. O uso capião no direito romano surgiu como forma de defesa do proprietário do bem a ser manejada pelo possuidor. Então vamos lá. Se o proprietário se defende do possuidor pela ação reivindicatória, que chama a propriedade ao legítimo dono, o possuidor que preenche os requisitos da uso capião se defende do proprietário pela exceção de uso capião, que é matéria de defesa, tanto em ações possessórias quanto na ação reivindicatória. Não impede que você alegue exceção de uso capião contra o proprietário ou contra outro suposto possuidor nos respectivos processos, o fato de você ainda não ter ajuizado uma demanda de uso capião ou não ter um processo tramitando no cartório. Você não precisa de uma sentença de uso capião e não precisa ter distribuído um processo de uso capião para invocar a uso capião como matéria de defesa a seu favor, tá? Porque a partir do momento que você preencheu os requisitos do tempo e das condições jurídicas de uso capião, que são os requisitos previstos em lei, o uso capião já se consumou. A sentença é um ato meramente declaratório. Então tenham isso aí em mente, tá? O uso capião é matéria de defesa, desde que você preencha os requisitos de lei e o tempo estabelecido. Tranquilo? Superado esse ponto, vamos lá. O uso capião, o nosso direito reconhece diversas espécies de uso capião. Tem alguns juristas que falam até em 36 espécies, 32 espécies,
tá? Eu trabalho numa corrente um pouco mais conservadora, alinhando com o professor Caio Mário da Silva Pereira e com o professor Carlos Roberto Gonçalves. Eu entendo que existem 8 espécies de uso capião, que a gente vai tratar pormenorizadamente em diversos vídeos, tá? Vai ter uma postagem nossa também sobre essas espécies de uso capião, que a gente vai fazer mais para frente, assim, de modo escalonado, para vocês compreenderem o assunto, tá? As espécies são os tipos de uso capião. Elas mudam conforme o prazo e os requisitos que você tem que preencher, as condições que você tem que preencher. Modalidades são só 2. O uso capião ou ele é judicial e depende de um processo a ser ajuizado perante o juiz da comarca da situação do imóvel, tá? E o juízo cível, tá? Vai tramitar sempre nas varas cíveis. Pode ser no juizado especial ou na justiça comum, dependendo do valor do imóvel. Nada obsta que o processo corra perante o juizado especial, antigo juizado de pequenas causas. O uso capião extrajudicial, ele é a grande inovação do nosso direito. E ele consagra a natureza do uso capião como instituto de direito a partir do momento que ele dispensa o processo judicial para aquisição de propriedade. Ele é muito especial, tá? Eu recomendo a todos vocês que pesquisem na internet possibilidade de uso capião administrativo no novo CPC. Antônio Ribeiro Costa Neto. Vocês vão encontrar diversos artigos nossos tratando do tema e explicando detalhadamente como é que funciona esse uso capião, tá? A gente já fez diversos aqui no escritório, graças a Deus. Tivemos inúmeros sucessos, são mais de 60 processos, alguns concluídos, alguns ainda em andamento, todos extrajudiciais. O uso capião extrajudicial, ele depende de 3 elementos: da elaboração de um dossiê documental complexo que o seu advogado vai realizar e que será entregue ao tabelião de um ofício de notas que vai lavrar uma ata notarial, que é o segundo elemento. Uma vez lavrada essa ata notarial, você vai tramitar um procedimento administrativo de reconhecimento do uso capião extrajudicial perante o cartório de registro de imóveis. É o terceiro elemento e a última fase, tá? Você tem que preencher criteriosamente todos os requisitos do uso capião de modo inequívoco para tentar um uso capião extrajudicial. E tenha muito cuidado quando for fazer essa escolha para não gastar dinheiro à toa, para não desperdiçar dinheiro e no meio do processo de uso capião extrajudicial você não conseguir concluir ele. Tá tranquilo? Beleza? Superado esse momento, a gente vai falar de uso capião extrajudicial mais profundamente em outro vídeo, tá tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Uso capião é forma de aquisição de propriedade originária e livre de vícios. Quem adquire a propriedade por uso capião, adquire livre de qualquer ônus ou vício. Para assegurar que isso seja absoluto, é que no uso capião são intimados o Estado, a União e o município para se manifestarem se possuem interesse no processo ou procedimento. Procedimento se for administrativo, processo se for judicial. Por quê? Para atestar que aquela área supostamente não é terra devoluta, para atestar que aquela área supostamente não é de interesse público ou está matriculada em nome do Estado, ou da União, ou do município, que ela não é uma área de interesse ambiental, que ela não é uma área de interesse indígena ou quilombola, para resguardar também os direitos e interesses coletivos tutelados pelo Estado, tá? Então, a partir do momento em que transcorre o prazo sem manifestação dessas partes e o uso capião se consuma, ele se torna absoluto. Ele não pode mais ser questionado por esses órgãos públicos no que tange ao seu direito de se apropriar do bem e se tornar proprietário do mesmo. A partir do momento também que transcorre o uso capião sem oposição de terceiros,
Esses terceiros também, ou seja, uma coletividade, outras pessoas indeterminadas, perdem a possibilidade de reivindicar aquela propriedade, falando que na verdade ela seria dele, ou que a matrícula que você indicou não corresponde à realidade, enfim, diversas arguições. Inclusive, no caso do processo judicial, uma vez sucumbindo, o proprietário não pode voltar a reivindicar o domínio daquele imóvel contra você. Se na esfera administrativa ele não contestar ou não impugnar, ou se ele não contestar ou não impugnar na esfera judicial, ele também perde o direito de rediscutir a propriedade do imóvel e ela se consolida de forma absoluta nas suas mãos, tá? Lembrando aquilo que a gente já falou lá atrás, uso capião é forma de aquisição originária de propriedade. Muitas pessoas possuem imóveis em condições que não é possível fazer inventário, não é possível outorgar escritura pública de compra e venda, não é possível concluir qualquer tipo de negociação com o antigo proprietário, ou mesmo nem sabem quem é o antigo proprietário e se encontram nessa situação de irregularidade por diversos anos, sem saber que a chave para a solução de todos os seus problemas pode ser um uso capião bem estruturado. Tá ok, pessoal? Sigam o nosso Instagram, sigam o nosso YouTube, acompanhem os nossos vídeos que a gente vai continuar postando aqui, tá? Para conhecer mais sobre esse Instituto de Direito Civil denominado uso capião. Acompanhe a gente, se liga no nosso canal, pessoal, e vem com a gente nessa jornada jurídica para compreender as diversas possibilidades que o uso capião vai abrir na sua vida. Acompanhe os vídeos que a gente já postou aqui, acompanhe os vídeos do nosso YouTube e vamos seguir em frente, cada dia mais esclarecendo o mundo e as curiosidades do nosso direito e as diversas possibilidades que ele assegura para te ajudar a ter a documentação do seu imóvel nas suas mãos. Forte abraço, até o próximo vídeo.